Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão, começando hoje a segunda temporada do Pod Brasil, primeiro episódio de 2025, episódio de número 41 da série. Prazer enorme estar de volta, a gente ficou parado um pouquinho ali de dezembro até o mês de março e voltamos hoje com um tema muito especial que vai ser assunto para o meu querido companheiro de bancada, Rodrigo Forcinetti, com quem eu tenho a honra de dividir aqui esse podcast, os projetos internos do escritório, diretoria executiva, e vamos para um ano de muito debate, de muita informação, alguns detalhes novos aqui no visual do Pod Brasil, que vocês já estão acompanhando, tem mudança de cor, iluminação diferente, né? Sempre buscando coisas novas para agradar o nosso público, quem nos acompanha pelas redes sociais. Rodrigo, temporada 2025 começando, vou passar para você para saudar aí a todos os nossos espectadores, né? E os nossos convidados de hoje. Tá com você a bola, meu querido. Obrigado, Evandro. Prazer estar contigo mais uma vez, né? Foi um ano, muitas realizações, corrido, muitos obstáculos, mas acredito que conseguimos finalizá-lo concretizando todas as metas que foram traçadas. E aí já fica aqui um agradecimento a todas as pessoas que nos acompanharam, todas as pessoas que estiveram aqui na bancada, os nossos convidados, todos os nossos colaboradores, as pessoas que efetivamente fizeram esses episódios saírem com a qualidade que saiu, e torcer para que seja mais um ano de muito sucesso, que recebamos aqui pessoas que possam, de alguma forma, contribuir, né, para a vida de cada um de nós. E o Pod Brasil, a gente sempre gosta de relembrar, ele é uma versão contemporânea do Centro de Estudos Jurídicos Brasil Salomão, que já existe há décadas aqui no escritório, mas ele era realizado presencialmente, onde temas do nosso cotidiano, né, não só relacionados à área jurídica, eles eram objeto de reflexões por parte dos membros do escritório, num primeiro momento, e depois aberto ao público, à comunidade em geral. E aí, num dado momento, nós entendemos que seria necessária uma alteração no formato, no sistema comunicacional, e aí nasceu o Pod Brasil, né? E por que Pod Brasil? A gente gosta de explicar para os nossos convidados. Quando o Dr. Brasil ele recebia os seus clientes, então uma expressão muito comum dos clientes era perguntando para ele: pode, Brasil? Posso? Então, aí surgiu a ideia de denominarmos o nosso canal de Pod Brasil. Mas sem mais delongas, gostaria de agradecê-los, né, Leonardo Machado, Daniela Leite, ambos da Câmara do Comércio Brasil-Canadá, uma instituição de altos predicados, já reconhecida dentro do nosso país, em todas as regiões que vocês atuam, né? Agora estamos inaugurando o 7º chapter, né? O 7º, aqui em Ribeirão Preto, né? O primeiro fora das capitais, então motivo de muito orgulho para nós do Escritório Brasil Salomão, sabedores da nossa responsabilidade também, de poder representá-los e coordená-los. Então, antes de passar para os pontos que nós gostaríamos de abordar com vocês, vou começar, Léo, sempre com as damas, né? A Daniela, que é diretora de negócios da Câmara, para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, dentro e fora da Câmara. E depois, na sequência, vou pedir para o Léo fazer a parte dele. Bom, obrigada. Nossa, um enorme prazer estar aqui com vocês, né? Primeiro episódio da segunda temporada, Casa Nova. E hoje é um dia todo especial, né? A gente está trazendo também a Câmara um pouco mais para perto aqui do empresariado da região. Bom, eu sou Daniela Leite, diretora de negócios da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Eu sou formada em Relações Internacionais, fiz técnico de comércio exterior, fiz MBA em gestão de negócios, mestrado também em negócios, então estou com essa jornada. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas americanas na questão de comércio exterior mesmo, importação, exportação, documentação, etc. Também passei por outras câmaras de comércio.
E hoje eu estou na Câmara do Canadá, Brasil-Canadá, justamente para trabalhar esse fomento de negócio entre os dois países. Ter essa conexão é uma paixão para mim, poder ajudar as empresas de diversos setores, de diversos tamanhos, a realmente entender as oportunidades que existem, né, no mundo, hoje, para a gente especialmente focado em Canadá, mas também promover o Brasil, né, mostrar o quanto o Brasil pode aí se promover, também conhecer mais e trazer tecnologia, trazer ainda mais competitividade aqui para o nosso mercado. Que o Brasil tem um mercado aqui interno ótimo, Sim. Mas ajudar aí o empresariado também ter esse olhar de nós podemos mais. E nós temos produtos muito bons e serviços também, então existimos aí e trabalhamos no dia a dia com esse objetivo, além de todos os outros projetos culturais, sociais, que também uma Câmara de Comércio faz, e nós fazemos muito. Sim. Legal, Dani. Obrigado. Léo? Bom, depois desse currículo, agradecer naturalmente ao convite, muito bom estar aqui com vocês, e por ocasião do lançamento do nosso chapter aqui em Ribeirão Preto, como muito bem o Rodrigo comentou, primeiro fora de uma grande capital, para a gente motivo de grande alegria e também de muitas oportunidades. Eu sou Leonardo, estou atualmente como Head de Relacionamento na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, sou formado também em Relações Internacionais, minha trajetória é em câmaras de comércio, então já passei pela Câmara Africana, Portuguesa, Câmara Árabe e mais recentemente na Câmara do Canadá, quase 2 anos, e uma das minhas paixões sendo as relações internacionais, promover negócios entre os países e, naturalmente, promover também o Brasil. E acho que com o lançamento desse chapter a gente vai conseguir trazer um pouco dessa promoção de negócios internacionais às empresas aqui da região. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos. Bom, eu acho que para a gente poder começar, depois de apresentados, né, vimos que os currículos não poderiam estar num local melhor. Né? Qual que é o papel da Câmara no fomento dessa relação entre os dois países, Brasil e Canadá? Porque, assim, muitas pessoas conhecem a Câmara pela arbitragem, né? Sim. E isso é interessante nas reuniões que nós sempre fizemos. Poxa, tem uma gama de serviços que estão disponibilizados aos associados em geral. Então, acho que a gente poderia começar por aí. Não, bacana. Vou começar, Léo, e a gente vai aqui se complementando. É fato, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá é muito conhecida pelo nosso Centro de Arbitragem e Mediação, que existe desde 1979. A Câmara existe desde 73, o Centro de Arbitragem e Mediação desde 79, foi pioneiro nessa questão aqui no Brasil. Quando veio a lei, nós já estávamos bem à frente, então hoje somos o maior centro de mediação e arbitragem da América Latina, o 8º maior do mundo. É um orgulho para nós, e muitas pessoas até confundem, né? Porque não são casos só Brasil e Canadá, nem tem essa relação. Câmara de arbitragem. Exato, é multissetorial, é Brasil com Brasil, é outro país, enfim. E tem a Câmara de Comércio, que daí sim, né, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá propriamente, faz negócios entre os dois países, né? E o nosso dia a dia, como eu falar um pouco, né, até nessa minha paixão, primeiro, mostrar para o empresariado brasileiro de que existe um mundo além de Brasil, depois de que existe um mundo além da América Latina, depois que existe um mundo além dos Estados Unidos, né? O Canadá está logo ali, né, tem um mercado consumidor bastante interessante, apesar da população não ser um número de habitantes muito alto, contudo tem um PIB per capita muito interessante, que requer produtos de qualidade, enfim, que o Brasil tem aí bem visto, bem, né, bem consumido, né, é bom, né, o Brasil não é um país que tem problemas, então isso é interessante, e o nosso dia a dia é justamente, né, pegar na mão dessa empresária, desse empresário, e tentar mostrar o caminho, né, direcionar para o caminho certo, desde fazendo uma análise do mercado, uma análise concorrencial, entendendo como o produto pode entrar, em que província, né, como que funciona a questão logística, quais seriam os possíveis parceiros ou possíveis clientes, e daí tem todo um time na Câmara que vai desde desenvolvimento de negócio, inteligência de mercado, relacionamento e parcerias, que complementa esse business plan, esse planejamento de negócio, para
ajudar com que essa negociação seja bem feita. Não apenas negociação, né? Porque acho que envolve mais do que isso, essa relação entre os dois países. Até uma relação de amizade, uma relação de parceria. Obviamente que, por estarmos num país, né, no mundo capitalista, o intuito é gerar negócios, mas além disso também, né? E tem todo o dia a dia, né, Léo? Até que a sua equipe faz uma parte também, né? Sim, sim. Eu acho que vale destacar, para além dessas questões mais práticas, dando suporte à internacionalização, então, entendendo oportunidades de mercado, conexão estratégicas com potenciais compradores, para além da promoção comercial. O que a Câmara faz é também promover tanto a cultura quanto social, porque naturalmente, se a gente não entende a cultura do nosso parceiro, notadamente a gente não tem sucesso nos negócios. Então, outro suporte que a Câmara dá, como entender, como negociar com esse empresário canadense, ou ao contrário também, como que o canadense interage com o brasileiro, que embora sejam economias muito complementares, do ponto de vista cultural, é muito diferente. A gente está falando em Canadá, por exemplo, que tem, enfim, falantes de inglês, falantes de francês, e que muda totalmente a perspectiva da negociação. Então, a Câmara dá todo esse suporte também ao empresariado para que possa ter sucesso nas negociações. E do ponto de vista social também, a gente tem todo um projeto filantrópico dentro da Câmara, uma vez que somos uma entidade sem fins lucrativos e desempenhamos aí um trabalho fundamental nas sociedades e, naturalmente, na conexão dos países. Eu acho que dentro dessa linha ainda que vocês comentaram, nós estamos falando de duas das grandes economias mundiais. Né? Os dois países estão entre os 10. Né? Pesquisa já levando em consideração 2024. Então, isso já é uma bela de uma análise preliminar. Estamos falando de dois países receptivos, né, que gostam de receber pessoas de fora. Eu acho que esse é um outro ponto importantíssimo que atrai o interesse de muitos. E quando nós falamos de Canadá, né, nós temos aí regiões distintas com diferenças culturais, então daí talvez a importância desse trabalho de vocês, que é direcionar o empresário que deseja levar o seu produto para o Canadá, né, para a melhor região. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, além de questão fiscal, burocracias, que aí todo país, mais ou menos organizado, obviamente, que ele possui. A gente está, a sensação que a gente tem assim é que nós estamos num mundo menos multilateral, né? Os organismos internacionais estão sob constante questionamento, inclusive quanto à sua legitimidade, né? Para guerras, para uma série de coisas, né? E até interessante, agora há pouco a gente está saindo de uma negociação do acordo Brasil-Mercosul com a comunidade, Mercosul com a comunidade europeia. Então, aquilo que era para ser aceito por todo mundo passa a não ter mais aquela voz da maioria. A Itália levanta a mão, a França levanta a mão e diz não. Né? E isso vai atrasando, né? Um acordo que, por décadas. Então, a sensação que eu tenho é que o papel das câmaras, em geral, estava ouvindo a tua experiência em várias outras câmaras de comércio, ele passa a ser meio fundamental num mundo menos multilateral e mais bilateral, né? Em que os acordos acabam sendo entre duas nações e menos entre blocos de nações, né? Estou com a visão, para aproveitar a tua experiência, a tua formação em relações internacionais, e já emendar a pergunta, né? O que torna, depois disso, o Canadá atrativo para empresas brasileiras, para negócios brasileiros? Bom, eu acho que, primeiro que a gente tem economia, assim, setores bastante atrativos dos dois lados, complementares, né, digamos, visto hoje até a balança comercial, né, novamente a gente conseguiu recorde na balança comercial Brasil-Canadá, a gente comercializou mais de 9 bilhões agora em 2024, desde fertilizantes a peças de avião, então vendas do Brasil para o Canadá. 9,1 é vendas e compras, né? A corrente comercial. A soma de negócios. A soma dos dois. De exportação foi cerca de 6, um pouco mais 6 bilhões, e importação... O Brasil é superavitário. Superavitário. Esse ano também. Mais um ano. Desde o ano passado a gente está superavitário. Então, existe essa conexão, existe já um mercado que está realmente...
fidelizado, né, de alguma forma, mas tem muito ainda a ser explorado. Ainda mais no cenário de hoje, né, que a gente está vendo, né, o que vem acontecendo. Isso abre muitas oportunidades ao Brasil, e tá aqui na região para a gente é fundamental, né, porque essa região metropolitana aqui de Ribeirão Preto é pujante. Quando a gente fala de agro, saúde, tecnologia, transição energética, todos assuntos que são relevantes, inovação, tecnologia, né, que eu já falei, que eu lembrei aqui do Supera, de novo, que complementa, né? O Canadá, ele é aberto também para parcerias, né, para negócios. Então, existe essa questão de, poxa, vamos atuar junto em uma determinada questão, em novas tecnologias, inovação, em saúde, alimentos. Apesar de o Canadá ter um território bastante grande, também tem a questão do clima, que a gente tem isso a nosso favor. Então, o ponto é realmente o empresário é entender que dá, porque às vezes fica muito naquele pensamento, poxa, só as grandes. E não, né? As grandes também, as médias também, e também tem espaço para os pequenos. Basta a gente ter um planejamento específico, que daí requer realmente um esforço, né, um investimento, não só financeiro, mas de tempo. Acho que o de tempo é o principal, né, para você realmente poder estudar aquele mercado, poder ir na direção correta, e não é do dia para a noite, né? Apesar de o Brasil ser bem aceito, né, ter as portas abertas, é uma negociação, né? Então, requer também resiliência. Enfim, eu e o Léo, a gente se conheceu aí nas vidas de Câmara. Exato. Eu trabalhei na AmCham há muito tempo, e também na Câmara Árabe, a gente se conheceu por lá, e a gente pode ver essa similaridade em algumas coisas, mas a especificidade do Canadá, que realmente você precisa analisar, estudar, para realmente ser bem sucedido, e com isso ter uma outra porta de entrada. Você falou do multilateralismo, né? Hoje o Canadá é o país que mais possui acordos comerciais com o mundo. Então, uma vez o produto entrando lá, pode ser também uma porta para outros. E até interessante como a gente trabalha isso com o próprio governo canadense, né? Que é bastante atuante. A gente tem uma relação bem próxima e realmente bastante parceria para ajudar essas empresas a irem ao Canadá, comprarem do Canadá, venderem do Canadá e até se estabelecerem lá e de lá poder aí expandir o mercado. O Evandro até comentou de atrativos, né? O Canadá tem com o Brasil tratado internacional para evitar a bitributação. Então, esse já do ponto de vista fiscal, é óbvio que eu não sou um exímio especialista em tributação canadense, mas é algo similar ao que nós temos no Brasil, ou que estamos direcionando para ter no Brasil com a reforma tributária. Então, nós temos uma tributação federal, temos uma tributação nas províncias, uma tributação municipal, dependendo do tributo, uma carga mais pesada aqui no Brasil, em outras já não. Então, isso já também é algo para ser considerado. E lembrando também que as exportações no Brasil, elas sofrem uma série de benesses, né? Então, a nossa Constituição Federal, ela beneficia o exportador. Isso é uma cláusula pétrea, um direito e uma garantia fundamental. Então, eu sempre gosto de comentar com os empresários em geral, independentemente do tamanho do seu negócio, já comece a se estruturar para uma eventual exportação, se realmente o seu produto ele tem um encaixe no exterior, porque eu acabo diminuindo consideravelmente os nossos custos, né? Eu fiquei pensando aqui, uma das suas falas, acho que foi você que falou, da questão do Canadá. É um país que teve ocupação francesa e inglesa, até que se tornou uma nação única, independente, mas com traços de um território mais afrancesado e um outro mais inglês ali, né? E isso, em termos de mercado, isso repercute? Estou pensando com a cabeça do empresário aqui, né? O produto que eu consigo posicionar ali em Toronto é o mesmo produto que eu consigo posicionar em Quebec, até na parte mais a oeste, né? Não sei. E tem essas diferenças, chegam nesse ponto da economia, do tipo de produto? Sim, muda bastante. Sobretudo, a gente nota que empresas que são do Quebec, por exemplo, e aí olhando um pouco o fluxo Canadá-Brasil, a gente nota que elas conseguem transitar muito bem, talvez pela língua. A gente nota que muitas pessoas do Quebec falam português,
diferente um pouco quando a gente olha para o Canadá anglófono, por exemplo. E aí eu sempre gosto de dizer, o canadense olha o mercado de maneira muito flat, muito horizontal. E o Brasil, naturalmente, embora tenha muitas oportunidades, a gente eventualmente tem economia, mudança de dólar, e o canadense olha para o Brasil muito abismado com isso. Então, faz parte também, quando a gente fala do trabalho da Câmara, de mostrar esse mercado brasileiro e falar, olha, existem oportunidades aqui, é um mercado interessante, notadamente a questão de flutuações de câmbio acontecem, mas é um mercado que tem muitas oportunidades. E aí, falando dessa questão, novamente, voltando, quando a gente olha para o Canadá anglófono, eles tendem um certo receio diferente do Quebec. Então, eles conseguem transitar muito mais. Isso é um traço muito interessante quando a gente olha para as províncias. E o contrário também, quando a gente está falando de Brasil, olhando para províncias canadenses, é interessante que cada província tem uma vocação. Então, por exemplo, quando a gente olha para Quebec, a gente está falando muito em termos de tecnologia, inovação. Então, empresas de games têm um grande sucesso, por exemplo, no Quebec, empresas de finanças, fintechs. Quando a gente olha já para o oeste, para Alberta, por exemplo, embora tenha a questão de inovação, tecnologia, a gente está falando, sobretudo, de uma província que está olhando para oil and gas. Então, tem, sim, naturalmente, essas diferenças, e claro, agro. E claro que quando a gente olha, sobretudo ali para Manitoba, Saskatchewan, que está ali mais ao centro do Canadá, são províncias que têm esse perfil muito mais do agro. Então, é bem segmentado e realmente a gente dá todo esse suporte. E aí, complementando um pouco até a questão dos acordos, eu acho que a gente não pode se esquecer que está na mesa também atualmente a negociação do acordo Mercosul-Canadá. Sim. Embora as negociações estejam um pouco paradas, está na mesa e, novamente, entra muito nessa questão de bilateralidade, como que a gente consegue avançar nesse comércio entre os países, tendo menos tarifas, tá? E, naturalmente, para a gente trabalha junto com os governos brasileiros, com o governo canadense, justamente para avançar e considerando que são economias muito complementares. Diferente, por exemplo, quando a gente fala de um acordo Brasil-União Europeia, que a gente tem resistência, por exemplo, de uma França que não quer avançar, são economias muito complementares. Uhum. O Brasil, por exemplo, uma potência agro, e aqui nós estamos, enfim, uma cidade com potencial agro, a gente pode se beneficiar muito do Canadá trazendo fertilizantes, tecnologia para o agro. Uhum. Ao mesmo tempo, aqui nós temos indústrias de alimento. O Canadá depende muito de outros países de alimentos. Sim. Então, Clima, assim, né? Exato. Então, são... O café e cana e açúcar de cana são produtos que se destacam, né? Estão na lista, no top da exportação para o Canadá. Para o Canadá também, inclusive. Então, enfim, são economias muito complementares e quando a gente olha para a questão de acordos, enfim, bilaterais, certo? Aqui no caso está envolvendo o Mercosul, certamente tende a avançar e a Câmara advoga muito nesse sentido, como que pode avançar para que os empresários de ambos os países possam se beneficiar e, obviamente, a sociedade. Acho que você meio que falou, né? Mas eu acho que é importante para quem está nos assistindo aqui, que às vezes pega o podcast no meio do caminho, né? O que motiva a Câmara de Comércio Brasil-Canadá a abrir um chapter em Ribeirão Preto, que muito nos honra podermos representá-los por aqui na nossa região, né? O que traz aí a Câmara para cá? O que chama atenção na nossa região? Quais são as oportunidades? Sabe que a gente já namora vocês há algum tempo, né? Tava faltando o casamento, principalmente vocês aqui do Brasil Salomão, parceiros muito queridos. Há algum tempo a gente vem pensando e trabalhando nisso. O nosso presidente hoje, né, Ronaldo Ramos, ele conhece muito bem a região. Desde que ele entrou, ele vem batendo nessa tecla. E, como a gente comentou, é o primeiro chapter fora de uma capital, né? Justamente pela economia pujante que tem aqui, o PIB per capita, né, a vocação dos setores, que complementa bastante com o Canadá, né, o quanto vocês, não só Ribeirão, mas até a região metropolitana como um todo, trabalham em pontos, né, em setores que para o Canadá é bastante importante, desde saúde, tecnologia, agro, questão de transição energética, educação,
né, que para nós também é bastante importante. Hoje o Canadá é o principal destino estudantil brasileiro, e a gente espera que continue. Aqui também, né, a gente pode, né, considerar também como um polo disso. Então, ter essa conexão e trocar essas experiências, né? Não é só também, a gente como Câmara de Comércio bilateral, a gente não pensa só em vender para o Canadá, a gente também pensa em comprar do Canadá, até como o Léo falou, né? Ver de fato essa complementaridade, a gente vê isso aqui em Ribeirão, na região. Eu acho que a força do empresariado aqui, né, dos empreendedores também, acho que é bastante sólida, né? Ser considerada um hub tecnológico também. Então, acredito que a gente vai ter bastante sucesso em conversar com as empresas daqui, em parceria com vocês também, né? Tirar as dúvidas de Canadá, mostrar as oportunidades e aproximar um pouco mais a região, a cidade e a região do país, que já tem números interessantes, né, Léo? Exato. Eu acho que é um satélite para a região interior de São Paulo, que a gente tem muito potencial, e aí o nosso desafio é de capacitar essas empresas para o mercado internacional e apresentar o Canadá como um mercado com oportunidades para essas empresas. E vem muito de encontro ao movimento de internacionalização que o escritório fez desde 2018. No primeiro momento, rumo à Europa, com as nossas unidades lá em Lisboa e no Porto, mas de ter um posicionamento para os nossos clientes aqui, de gerar oportunidades de negócios. E a partir de uma perspectiva mais jurídica, é claro, porque somos um escritório de advocacia, sempre encontrar oportunidades e soluções que naturalmente passam por algum assessoramento jurídico, porque você não faz nada sem estudar a tributação, sem estudar um modelo societário, ou você tem uns desafios ali de um trade de exportação com uma série de regras que vezes mais complicam do que ajudam, né? Então, assim, mas essa é uma outra vertente do nosso trabalho internacional que a gente inaugura, né, sendo representante da Câmara Brasil-Canadá aqui no chapter de Ribeirão Preto, como você falou, o primeiro fora de uma capital, né? Para nós, muito nos orgulha. Ribeirão Preto é a capital do interior do Brasil. Então, pois né? Pois Cuidado que nós estamos em outras não, mas com todo respeito aos outros. Mas sabe que eu ainda lembro da primeira conversa com o Marcelo, acho que há uns 2 anos atrás, porque acho que a gente ainda não comentou, nós temos escritórios também no Canadá, né? Em Montreal e também em Alberta, em Edmonton, Alberta. E lá nós temos hubs, que a gente chama, né, nosso projeto carinhoso Hubs, onde a gente é um soft landing para a empresa brasileira, de fato, se estabelecer lá. É uma ajuda que a Câmara dá através da nossa própria infraestrutura, de não só acomodar fisicamente a empresa, mas também auxiliá-los a expandir, né, na região, enfim, até que eles tenham um tamanho e clientes, enfim, e tenham um escritório próprio. Então, é um projeto bem interessante. Como se fosse uma incubadora que nós Exato. temos aqui no Brasil. Exato. E eu lembro conversando com o Marcelo sobre isso, ele falou justamente desse posicionamento de vocês, de como não só ajudar os empresários e empresárias aqui da região a olhar para o mercado exterior, né, para o Canadá, mas também ter esse apoio, né? Realmente, não só pegar na mão, mas só, viu, dorme aqui na minha casa. Sim. Fica aqui é sua casa. Aqui é a casa dos brasileiros que estão por lá. Então, acho que... assim, a gente até olha e essa sinergia, né, daí essa parceria, não adianta você apresentar uma solução no papel que não seja operacionalizável. Né? Exato. Então, a nossa ideia, até nos olhando como um escritório, comentava, nós também nos vemos aí como um hub de serviços, é tentar apresentar a solução efetiva, né, para as dores que nos são apresentadas ou para as oportunidades que os nossos clientes desejam viabilizar. Mas até entrando numa questão um pouquinho mais política, né, até porque não dá para falar de Canadá hoje, não discutir a relação com os Estados Unidos, né? O presidente que assumiu agora recentemente uma disputa com o Canadá, com a China, com o Brasil também, né? Nós temos alguns pontos aí para observar. Eu acho que o Canadá ele passa a ser um ponto também a ser analisado positivamente, justamente em razão desse litígio, né? Porque a economia, não preciso falar da importância da economia
americana para o mundo, para o Brasil, mas um ponto de interrogação ele foi colocado. Né? Não vou dizer muito do que se fala, nós sabemos que tem um viés político, é algo que possivelmente não vai ser concretizado, mas não sabemos até que ponto algo possa avançar. No Canadá nós temos uma situação mais pacífica, mais tranquila, mais segura. E o que eu ouvia muito no passado é que muitas vezes o Canadá ele era procurado por empresas brasileiras que desejavam chegar nos Estados Unidos. Então, através do Canadá, seria mais fácil você conquistar a economia americana. Sim. E agora a gente começa a ver uma nova oportunidade. Opa, peraí, talvez eu tenha oportunidades aqui dentro do Canadá. Exato. Estaria equivocada essa minha interpretação? Vocês enxergam como, vamos dizer assim, um ponto positivo para o Canadá, apesar da importância da economia americana para o Canadá? Não, eu acho que você está certo na sua colocação e linha de raciocínio. Não concordar comigo, não. Pensamento. Não é verdade. Eu acho que, sim, até fazia parte até do nosso discurso essa questão, né? Poxa, vá ao Canadá, né? Até teste, de certa forma, seu produto com essa cultura, com essa forma de negociação. Para ver se dá para dar um upgrade depois. E o Canadá que tem uma população menor que os Estados Unidos, né? Então, assim, como se fosse um teste mesmo, ver qual a aceitação disso, para depois ir aos Estados Unidos, até via Canadá. Eu acho que isso não está, na minha opinião, né? Não está perdido, ainda dá, porque a gente sabe que não é simples, né? Essa ruptura. Mas é fato que até os próprios canadenses também olham agora com outros olhos para os brasileiros, né? Sim. Não só com os brasileiros, para o mundo. Eu acho que essa é a questão, a gente não perdeu o timing, né? Dos brasileiros. Então, abre-se oportunidades, né? Que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Sempre. Né? Então, vendo pelo lado bom, abre-se ainda mais oportunidades para os brasileiros, né? Para o produto brasileiro, para o serviço brasileiro. A questão não vamos demorar, né? Vamos prestar atenção nessa questão. É isso. E como que essa questão, como que o Canadá agora começa a olhar para esses parceiros econômicos? Então, a gente escuta muito falar em diversificação. E é curioso que a gente trabalha nas relações bilaterais Brasil-Canadá, é um desafio todos os dias a gente promover o Brasil. Por quê? Em termos de América Latina, o primeiro parceiro é o México. Justamente mais próximo, por conta, inclusive, exato, do acordo né? comercial, do CUSMA. Mas agora eles começam a falar de diversificação. Precisamos de novos parceiros. E a gente não fala só do ponto de vista de governo federal, governo do Canadá. A gente fala das províncias também, que tem um papel muito forte. A gente tem um relacionamento com essas várias províncias e todas elas colocam o Brasil no radar. Então indistintamente. Exatamente. Então a questão da diversificação começa a ser uma pauta de ordem. E aí quando a gente olha, será se Estados Unidos realmente é o único mercado que é possível acessar a partir do Canadá? Novamente, quando a gente olha para o G7, que enfim é uma das principais economias do mundo e que o Canadá faz parte, ele mantém acordo comercial com todos eles. Sim. E para além, com outros vários países. Então, uma vez que você se torna uma empresa canadense, que você incorpora, você tem acesso a esses vários acordos, a esses vários outros mercados. Então, os Estados Unidos realmente será se é um mercado interessante para o meu produto? Porque eu não estou olhando, eventualmente, para a Ásia, por exemplo, a partir do Canadá. E isso muito da perspectiva de uma empresa canadense. Não é, embora a empresa seja de origem brasileira, é uma empresa canadense. Você se apresenta como uma empresa canadense. Você usa a tecnologia canadense. Você faz pesquisa e desenvolvimento por meio das universidades canadenses. Então, é uma abordagem distinta. Está sujeito a certificações canadenses. Exatamente. Então, tudo depende da perspectiva que é observada. Nós estamos falando ali de segmentos interessantes, pujantes, falamos de agro, saúde, tecnologia. Mas se a gente pudesse destacar pesquisa e desenvolvimento, é algo que pode muito ser explorado no Canadá nessa relação com o Brasil, né? E aqui a região, né, quando a gente fala que até do Supera, fintechs, edutechs, falar de bioenergia, falar de biotecnologia, enfim, é extenso. E o Canadá tem um ecossistema de inovação fantástico. Aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos, universidades, isso é muito interessante também, universidade andando muito ali,
com a iniciativa privada, fundos de investimentos também, fazendo com que essas startups tenham tração no mercado canadense. E como que as empresas da região elas conseguem acionar todo o serviço da Câmara, toda a gama de atividades, aí uma questão mais de prática operacional, como elas podem, aqueles que estão nos assistindo e já se interessaram, qual seria o canal, qual seria o melhor formato? Isso é bem fácil, nas nossas redes sociais é importante mencionar que a gente trabalha para criar um ecossistema, né, para ter um melhor ambiente de negócios, né? Então, nós temos desde comissões específicas setoriais que se encontram regularmente para falar de um determinado setor ou assunto, como, por exemplo, comissão de sustentabilidade, comissão de infraestrutura, comissão de diversidade, equidade e inclusão, de assuntos jurídicos, assuntos econômicos, comissão de educação. A gente, nós, através, né, desse mapeamento das complementaridades dos dois países, a gente tem grupos que se encontram. Mais voltado para associados, mas a gente consegue aceitar alguns convidados. Tem os grandes eventos, como o Fórum Econômico, Brasil-Canadá, Summit Brasil-Canadá. Esses encontros estão nas redes sociais, mas existe essa questão da gente trabalhar o business plan através do associativismo, né? A Câmara é uma entidade sem fins lucrativos e se mantém através do associativismo, desses projetos que nós temos. Então, existe um FII, que é baixo, uma vez que a gente não tem fins lucrativos, claro. Mas é necessário para a gente manter a entidade. Então, uma vez que a empresa entre em contato com a gente, com o nosso time, a gente primeiro precisa entender o momento dessa empresa, o que ela já conhece de Canadá, o que ela já conhece de comércio exterior, para desenhar um plano de negócios, um plano de ação, né, na verdade, juntos, né, de 12 meses. Porque a gente vai, poxa, você está aqui, o objetivo é chegar aqui. Como que juntos a gente desenha isso? Como que eu vou te ajudar nessa caminhada? Que daí envolve essa parceria, esse trabalho em 4 mãos, né? Eu falo que é como um clube. Se você é sócio de um clube e não usa, você vai achar que o clube é ruim. Uhum. Então, tem que ser esse trabalho dos dois lados, de fato. O caminho, né? Então, seria se associar, e aí os canais hoje são de fácil acesso, e a partir daí, a busca do serviço de acordo com o patamar da empresa e o que ela necessita para conseguir alcançar. É bem tailor-made, né? Exato, era isso que eu ia comentar. A gente gosta de entender qual que é a necessidade da empresa. Porque realmente, às vezes, é uma empresa que quer exportar. Então, a gente precisa pegar na mão, dar suporte, entender mercado, fazer busca, enfim, de compradores, fazer conexões estratégicas com escritórios de advocacia, banco e por aí vai. Outras, por exemplo, nós temos uma série de empresas canadenses, grandes empresas canadenses associadas, que já estão incorporadas no Brasil, e aí a demanda, por exemplo, não é mais internacionalização, é visibilidade no mercado. Então, como que eu consigo ser conhecida como uma empresa referência de tecnologia do Quebec, por exemplo, ou uma empresa referência do setor agro de Manitoba? Então, a gente consegue dar suporte a essa questão de visibilidade também. Então, novamente, é muito tailor-made. A gente atende de acordo com as necessidades da empresa. A gente se vê como um facilitador, né? Porque ter os prestadores de serviço, para nós, também é essencial. Porque, por exemplo, se eu estou falando de uma canadense que quer abrir empresa aqui, eu sei como abrir empresa aqui, Câmara, né? Quais são os passos, mas eu não posso abrir essa empresa. Então, eu preciso de escritório de advocacia, de contadores, enfim. E daí a gente precisa ter, poxa, quem que eu vou indicar? Trabalho de quem que a gente conhece para falar, confia, né? E a mesma coisa lá, a empresa brasileira quer abrir lá. Eu sei como abre, eu sei os custos, eu sei os trâmites, mas a Câmara de Comércio não pode ir lá abrir para eles. Então, a gente também precisa. Então, ter esses intermediadores, para nós, também é fundamental. A gente se vê como, de fato, esse facilitador essa ponte de quem quer fazer negócio. E chegar no país com a chancela, com o carimbo da Câmara é outra coisa. Exato, com o nosso endosso. Né? Com o endosso de vocês. É realmente um networking muito qualificado, não somente do ponto de vista empresarial, como também do ponto de vista governamental. Então, a gente mantém aí relacionamento com o governo brasileiro, com o governo canadense a nível federal, estadual, no Canadá provincial, municipal também, justamente para que a gente consiga avançar em questões, por exemplo, a gente tem empresas associadas que estão em processo de abertura de indústria aqui no Brasil. Então, como, por exemplo, as agências de investimento dos estados conseguem dar esse suporte?
Então, a gente trabalha também do ponto de vista de atração de investimentos. Então, a gente consegue transitar muito bem entre o público e o privado e trazendo, notadamente, essa questão do endosso institucional. E um ponto bacana para quem é associado à Câmara de Comércio em geral é o acesso a uma grade de conhecimento muito Exato. qualificada, né? Através das comissões, eventos que vocês fazem, palestras, né? Tem sempre discussões que são bastante relevantes e que o empresário muitas vezes não encontra na associação a qual ele está vinculado. Exato. Né? Ou encontra num nível tão menos sofisticado do que você encontra numa Câmara de Comércio Brasil-Canadá, enfim, em outras câmaras que têm um trabalho. Então, isso é um ganho também muito efetivo, né? Que quem está associado acaba se ligando a isso. Temos alguma estrutura financeira, algum incentivo que o governo canadense concede para empresas que desejam instalar o seu parque industrial, alguma região específica, do ponto de vista financeiro? Pô, aqui no Brasil não tem uma linha de crédito, não estou dizendo, não estou afirmando, tá? Que seja interessante, vou para o Canadá porque lá tem. Teria alguma coisa nesse sentido? Tem sim. E a gente até está trabalhando, bom ponto que você colocou, a gente recebe essa demanda, a gente ajuda nessa questão da identificação do melhor mercado, porque depende muito, assim como aqui no Brasil, né? Cada província aqui, cada estado tem o seu benefício, a sua vocação, o seu subsídio para atrair investimentos. Então, lá também tem. A gente até está com um projeto novo que está para lançar justamente para facilitar esse caminho das empresas, com base na estrutura que ela tem, o que ela deseja, poxa, para onde nós iremos direcionar, né? Desde desenvolver uma pesquisa de desenvolvimento conjunto, até, de fato, instalar uma indústria lá, né? E, de novo, eu acho que vocês comentaram um ponto importante, né? Existem diversas associações, e, hoje em dia, ninguém faz nada sozinho. Não. Então, o nosso trabalho realmente é se aproximar também dessas associações, que já têm até, muitas vezes, programas junto com a Apex, ou programas específicos. E, poxa, como eu adiciono informação e conteúdo para que, no final, nós tenhamos o êxito das empresas. Esse é o objetivo, né? Como Câmara de Comércio, Brasil-Canadá, o nosso caso, a gente vê... Qual é o seu sucesso? É ver a balança comercial aumentando, é ver esse fluxo de comércio aumentando, é ver mais empresas brasileiras lá, mais empresas canadenses aqui. Então, temos que trabalhar em grupo, em rede, né? Sim. É um pouco o contrário que a gente vem vendo aí nesse mundo. Mas a gente ainda acredita nisso, o Canadá acredita nisso, né? É um país também que busca parcerias. É incrível como o governo canadense incentiva os empreendedores locais, né? Então, existe todas essas questões, nós sabemos alguns caminhos. Quando não sabemos, a gente também procura ajuda dos órgãos governamentais lá, como o Léo falou, que faz um trabalho fenomenal, tem representantes aqui no Brasil também. E o objetivo é esse. Poxa, tem dúvida? Pergunta, nos contate, vamos ver se existe alguma possibilidade, pelo menos, né? Pelo menos para a gente ver. Às vezes olha e fala, poxa, não é o momento, ou não é para agora, ou, putz, eu preciso me reestruturar primeiro para ir. Mas, né, eu acho que... Esse não é um produto, um segmento que, no momento, há o interesse do governo. Isso acontece com o Brasil também, né? Exato. Mas acho que a questão, eu acho que vocês fazem bem esse trabalho aqui, a gente quer trabalhar em conjunto, que também é o nosso objetivo, é despertar essa curiosidade, esse interesse, né? Até para o empresariado brasileiro também se blindar das oscilações do mercado interno. Ter essa alternativa extra. E Canadá, com certeza, é uma boa opção. Que bom, que bom. Que é isso, meu Chegamos, né? O tempo passa rápido aqui. Voando. Prazer enorme recebê-los, que a gente possa, nesse dia aqui que inauguramos o chapter Ribeirão Preto, da Câmara Brasil-Canadá, inaugurar uma etapa de atrair novos olhares aí no interior do Brasil, aqui em Ribeirão Preto, na nossa região, e em outras cidades do interior do estado de São Paulo, que a gente está também. A gente acabou de abrir São José do Rio Preto, estamos em Campinas, estamos em Franca também. Então, a partir da nossa base aqui em Ribeirão Preto, acho que a gente conecta os nossos mercados aqui, né, de todo o interior do estado de São Paulo. Prazer enorme recebê-los aqui, receber a Câmara de Comércio Brasil-Canadá no nosso escritório, ser um representante de vocês aqui no interior de São Paulo, e que possamos aí trazer muitos frutos para os empresários, nossos clientes e todos envolvidos nessa operação. Nossa, nós que agradecemos. E vou deixar com o Rodrigo. Do Evandro, mas assim, as considerações finais dos nossos convidados, né?
Quer começar, Léo? Estamos animados com essa parceria. Já estamos falando há um bom tempo sobre ela. Acho que hoje a gente vai realmente chancelá-la. Enfim, estamos muito animados e naturalmente também animados de promover, enfim, a cidade, Ribeirão Preto, para o Canadá, promover os empresários, os produtos, enfim, contar com o suporte da Câmara, com toda a nossa expertise para estreitar essas relações entre Ribeirão Preto e Canadá. Que bom. Exatamente isso. Agradeço mais uma vez. Uma honra estar aqui nesse primeiro episódio do ano. Tenho certeza que vai ser um ano bastante promissor. Espero voltar o ano que vem para o aniversário de 1 ano, de 2, de 5, de 10, trazendo resultados concretos. Acho que isso é a questão. Falar, poxa, já levamos 10 empresas da região, já levamos 15, já está exportando. Então, contem conosco. Muito obrigada pela parceria. E qualquer dúvida, nosso time está inteira disposição para a gente fazer as coisas acontecerem. Muito obrigado. Juntos levaremos o calor ribeirão pretano à cultura canadense. Pode ter certeza disso. E eles gostam do calorzinho. Certeza. Se puder trazer um pouquinho do frio, de lá também nós agradecemos. Essa complementariedade boa. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Leonardo, Daniela. Tenho certeza que daremos passos de mão dadas aí, atendendo toda a região, o interior, não só do estado de São Paulo. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Se você tem interesse em mandar alguma sugestão, apresentar suas críticas, mande o seu e-mail para podbrasil@brasilsalomão.com.br. Nesse episódio, tratamos da relação Brasil-Canadá e do papel da Câmara do Comércio Brasil-Canadá. Espero que tenham gostado e até a próxima.